Nesse nosso caso de hoje, nós temos as últimas imagens de uma jovem de 23 anos que tinha acabado de chegar de um voo e ela entra num carro e simplesmente desaparece. Então a polícia foi lá, fez a sua investigação e o que eles descobriram é bem chocante. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Mackenzie Stepp Lueck nasceu em 8 de março de 1996 e foi criada na cidade de El Segundo, em Los Angeles, junto com o irmão mais velho e 2 irmãos mais novos. Ela estudou na El Segundo High School, onde estava no time de natação e jogava polo aquático. Logo depois que se formou no ensino médio, ela iniciou seus estudos na Universidade de Utah, onde se formou em cinesiologia e pré-enfermagem. Ela começou a trabalhar em uma empresa de testes biológicos em Salt Lake City e planejou ter uma carreira em ciências da saúde, falando com conselheiros sobre ir para a faculdade de enfermagem ou medicina. Seu objetivo era se formar em maio de 2020. Em 17 de junho de 2019, nas primeiras horas da manhã, Mackenzie chegou ao aeroporto internacional de Salt Lake City, vindo da Califórnia. Nesse dia, ela marcou de se encontrar com um amigo que tinha conhecido através de um site de relacionamento. O nome do amigo era Ayola Ajayi, que nasceu na Nigéria e se mudou para os Estados Unidos em algum momento de sua vida. Os dois já tinham conversado há um bom tempo, então eles combinaram de se encontrar quando ela retornasse da Califórnia. Mackenzie chegou a dizer ao motorista que pegou no aeroporto que iria se encontrar com um amigo. Ela chegou no local combinado por volta das 3 horas da madrugada. Em 20 de junho, o pai de Mackenzie ligou para o departamento de polícia de Salt Lake City para informá-los de que ninguém tinha ouvido falar dela desde que ela voltou para Utah. Seus amigos ficaram muito preocupados por ela não dar notícias e acreditavam que ela poderia estar em perigo. Ela não ter me procurado é algo muito diferente. Ela geralmente está em contato comigo todos os dias, disse Stoner, uma de suas amigas. Não acreditamos que ela perderia uma prova de meio de semestre porque não queria ir. Tenho certeza de que algo está errado. Não acredito que ela sairia e não contaria para a gente. A polícia de Salt Lake City emitiu um comunicado à imprensa naquele sábado pedindo ao público que ajudasse a encontrar a jovem, dizendo que os detetives estavam preocupados com o bem-estar de Mackenzie. Uma de suas amigas, Ashley Fine, e um primo conseguiram dar à polícia sua primeira pista. Por meio de algumas investigações próprias, eles descobriram que Mackenzie havia entrado em um carro de aplicativo na madrugada em que desapareceu. Presumiu que o motorista a sequestrou ou talvez eles tenham sofrido um acidente de carro e o carro deles tenha saído da estrada, disse a amiga. Mas quando a polícia conseguiu rastrear o motorista, 6 dias após o desaparecimento, ele disse aos policiais que havia completado a corrida com sucesso pouco antes das 3 horas da manhã, deixando Mackenzie no Hatch Park, em North Salt Lake. Os investigadores conseguiram descartá-lo como possível suspeito, após descobrirem imagens de segurança que mostravam seu carro saindo do parque para pegar seu próximo passageiro. A polícia então descobriu que Mackenzie tinha uma conta em um site de namoro. Logo depois, a polícia chegou até a Ayola e eles foram até a sua casa para interrogá-lo. O homem disse que naquele dia estava com a mãe de seu filho e que não tinha se encontrado com Mackenzie. Não, nunca nos conhecemos antes, disse ele. Então seria muito estranho nos encontrarmos naquela hora da noite. Não é seguro para ela e nem para mim. Em 28 de junho, Ayola foi preso e acusado de sequestro e assassinato agravado de Mackenzie Lueck, juntamente com a profanação de seu corpo. Ayola Ajayi nasceu em 1988. Ele tinha um green card que permitia trabalhar nos Estados Unidos. Ele estudou anteriormente na Universidade Estadual de Utah, mas foi impedido de entrar no campus em 2012 por vários motivos,
incluindo problemas em seu visto e alegações de que ele havia roubado um iPad. Ayola foi autorizado a retornar ao campus em 2015, após resolver seus problemas com seu visto. Ele estudou ciência da computação, mas não se formou. Ele trabalhou com tecnologia da informação e esteve brevemente na Guarda Nacional. 18, em um site de namoro chamado Seeking Arrangement, que se apresenta como uma plataforma para sugar daddies se conhecerem. De acordo com o empreiteiro, em 2019, Ayola pediu que ele construísse uma sala secreta, à prova de som, embaixo da varanda da frente de sua casa, com ganchos na altura da cabeça da parede e um scanner de impressão digital para a entrada. Ayola alegou que queria esconder álcool de sua namorada na época e precisava de uma sala secreta. O empreiteiro ficou muito desconfortável com isso e acabou recusando. Uma mulher que limpava a casa dele disse que notou muitas câmeras na casa, especialmente no quarto principal, e não sabia o que ele fazia com elas. Ayola abusou sexualmente de uma mulher que conheceu em um site de namoro. Em 10 de março de 2018, ele convidou a mulher para sua casa. Enquanto assistiam TV em seu sofá, ele começou a beijá-la intensamente e a tentar tocá-la de uma forma inadequada e forçada. Quando ela tentou fugir, Ayola a imobilizou e a mordeu pelo menos 3 vezes, deixando hematomas e marcas de mordida. De acordo com o Departamento de Polícia de North Perth, Ayola também foi investigado em conexão com um abuso relatado em 2014. A vítima não apresentou queixa. Ele também foi acusado por sua ex-esposa de ameaçar que alguém a sequestrasse e a matasse, levando-o a cortar a comunicação com ele. A ex-mulher de Ayola também relatou que ele ficava muito agressivo quando ela não fazia o que ele queria. Ayola escreveu um livro apresentando 2 personagens que são mortos e queimados. O livro apresenta Ezekiel, o protagonista, que quando adolescente teve que decidir se juntar ao crime ou lutar para escapar do domínio que cercou sua vida. O livro foi vendido na Amazon e uma página no Facebook com fotos dele promoveu o livro. O livro mais tarde foi retirado da Amazon. Mas é claro que quando a Mackenzie aceitou se encontrar com ele, ela nem podia imaginar que ele já tinha até algumas acusações de abuso sexual. E ela também não sabia que ele já tinha a intenção de matá-la e tinha se preparado para isso. Ayola havia planejado assassinar Mackenzie antes de buscá-la, desligando as câmeras do sistema de segurança de sua casa para evitar documentar sua presença na casa. Assim que ele e Mackenzie estavam em sua residência no bairro de Fair Park, ele amarrou as mãos dela atrás das costas e tentou estrangulá-la com as mãos, continuando depois que ela disse para ele parar. Ayola então moveu a jovem a estrangular com um cinto até que ela parasse de se mover. Além disso, Mackenzie sofreu um traumatismo contundente no lado esquerdo da cabeça. Depois de tirar a vida de Mackenzie, ele enterrou o corpo dela e alguns de seus pertences em seu quintal e jogou alguns de seus outros pertences em um rio próximo. No dia seguinte, ele queimou seus restos mortais. Dias depois que a polícia foi à casa de Ayola para fazer perguntas sobre o desaparecimento, ele desenterrou os restos mortais dela e os levou para Logan Canyon, onde enterrou Mackenzie em uma área arborizada em uma cova rasa. Os detetives descobriram que os dois trocaram várias mensagens na madrugada de 17 de junho, com a última mensagem de Mackenzie para ele sendo às 2h58 da madrugada. Os dados do celular colocaram os dois em um parque, às 2h59. Além disso, os promotores disseram que fotos dela foram encontradas em seu celular. Uma busca na propriedade de Ayola e ao redor dela revelou os pertences da jovem e alguns de seus restos mortais. Especificamente, uma área recém-cavada em seu quintal continha seus itens pessoais carbonizados, tecido muscular carbonizado que o laboratório criminal do estado de Utah identificou como sendo de Mackenzie, e alguns de seus ossos. Os vizinhos relataram que Ayola fez fogueiras atrás de sua garagem em 17 e 18 de junho, e que o resultado era um cheiro horrível. Além disso, tecidos carbonizados e outros itens foram encontrados em um beco próximo. Os investigadores também revistaram o carro dele, que, segundo a polícia, tinha um forte cheiro de gasolina. Lá eles encontraram uma lata de gasolina, semelhante à que ele comprou às 9 horas do dia 17 de junho.
Após ser preso, Ayola contou aos seus advogados onde Mackenzie estava enterrada. Seus advogados então trabalharam com os promotores para encontrar o corpo. Em 3 de julho, durante uma busca, os investigadores encontraram solo recentemente mexido na estrada principal em uma área arborizada. Lá em uma cova rasa havia um corpo carbonizado. Em 5 de julho, a polícia revelou que o corpo era realmente de Mackenzie e foi recuperado em Logan Canyon. Nos exames foi descoberto que ela estava sem parte do couro cabeludo e tinha um buraco de 5 centímetros no crânio. Uma autópsia descobriu que o traumatismo contundente do lado esquerdo causou hemorragia cerebral que acabou matando-a. De acordo com o promotor público Sim Dill, as evidências sugerem que Ayola assassinou Mackenzie para ver como era matar. O julgamento pelo crime foi originalmente marcado para 12 de março de 2020, mas foi adiado para que os promotores tivessem mais tempo para analisar as evidências e entregá-las aos advogados de defesa. Uma audiência preliminar de 3 dias foi marcada para 28 de outubro daquele mesmo ano. Em 7 de outubro, Ayola se declarou culpado de homicídio qualificado de 1º grau e profanação de 3º grau de um corpo humano. Em troca, os promotores retiraram as acusações de sequestro qualificado e obstrução da justiça e removeram a possibilidade de pena de morte. O promotor distrital Sim Dill disse que as confissões de culpa permitem que os pais de Mackenzie comecem a obter um encerramento e uma medida de justiça. Em 23 de outubro, a juíza do 3º distrito, Vernice Treese, condenou Ayola à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Além disso, ele foi condenado a 5 anos de prisão por profanar um corpo. Ele se desculpou no tribunal, embora o promotor tenha dito à mídia que não acreditava que o pedido de desculpa fosse verdadeiro. Os pais de Mackenzie deram uma declaração falando sobre como nunca verão sua filha se casar e ter filhos. Minha filha Mackenzie era uma jovem doce e incrível com a vida inteira pela frente. Ela era uma pessoa de bom coração que se importava com os outros. Agora, não terei a oportunidade de vê-la florescer na vida. O primo dela também deu uma declaração. Este é um pesadelo do qual você não consegue acordar. Nunca serei capaz de perdoar o que aconteceu com ela. Nunca perdoarei o monstro que tirou sua vida. Nunca na minha vida senti raiva do jeito que senti nos últimos 16 meses. Nunca tive tanto medo pela minha vida, porque sei o quão real é o mal deste mundo. Ayola também foi acusado de sequestro de outra mulher que ele conheceu em um site de namoro em março de 2018. A vítima se apresentou depois que ele foi preso pelo assassinato. Um julgamento para esse caso foi marcado para 2 e 3 de dezembro de 2020. Ayola se declarou culpado de uma acusação de abuso sexual de 2º grau em conexão com esse caso. Mais tarde, ele foi condenado a 15 anos de prisão pelo crime. Ayola também recebeu 19 acusações de exploração sexual de um menor. Essas acusações surgiram em agosto de 2019, depois que a polícia também disse que encontrou numerosas fotos e de crianças em seu computador enquanto investigavam a morte de Mackenzie. As fotos supostamente retratavam crianças entre 4 e 8 anos. Uma audiência preliminar sobre essas acusações foi agendada para 1º de outubro de 2020. Ayola se declarou inocente das acusações. Depois, essas mesmas acusações foram rejeitadas. Mackenzie foi descrita por todos como uma jovem feliz que amava a vida. Sua morte foi um choque para todos. Sinceramente, eu não conhecia ninguém que não gostasse dela, disse uma de suas amigas. Ela era como uma cuidadora, disse Kennedy Storner, uma das irmãs da Irmandade da universidade. Ela era quase uma mãe para mim. Ela era uma dessas pessoas que estava sempre cozinhando para você. Ela queria ter certeza de que você estava se alimentando bem e se cuidando. Os amigos de Mackenzie disseram que não conheciam Ayola e não conseguem entender por que ela teria se encontrado com ele às 3 horas da manhã em um parque em North Salt Lake, como a polícia de Salt Lake City disse que ocorreu. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente fica com essa dúvida do porquê ela aceitou se encontrar com ele às 3 horas da manhã num parque, sendo que ela nunca tinha visto ele anteriormente. É um caso terrível, né? Que faz a gente prestar mais atenção com quem que a gente está conversando online e que a gente tem que ter essa precaução, porque
infelizmente, coisas terríveis acontecem desse tipo, com a gente conhecendo pessoas na internet, acaba marcando o encontro e dá tudo errado. Então, se cuidem, prestem atenção aí com quem vocês estão conversando ou com quem seus filhos estão conversando. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.